A paz do Senhor transformadas. Estamos juntas para mais um dia, mais um devocional. E o nosso devocional de hoje tem como tema Eu em ti, tu em mim. Já pega sua Bíblia, sua agenda, seu caderninho, sua caneta, que nós vamos começar. O nosso texto base está no Evangelho de João, no capítulo de número 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Glória a Deus. Jesus faz um convite de permanência nele. Esse capítulo inicia com a declaração de Jesus, ele dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, ele é a videira e ele diz que aquele que cuida, aquele que é o lavrador é o pai. Deus é aquele agricultor que cuida para que a videira ela possa ter um bom desenvolvimento. O agricultor tem a responsabilidade de cuidar, de podar, de cultivar, para que haja uma boa produção de frutos. E ele diz que toda vara que está nele e não dá fruto, ela é tirada. Um dos requisitos para permanecer nele é dar fruto. Aquela que está ali, próxima, perto, mas não dá fruto, ela é tirada. E ele disse que limpa toda a que dá fruto. Para quê? Para que ela possa dar mais fruto. Em outras traduções, a palavra usada não é limpa, é poda. Algumas traduções dizem e poda toda aquela que dá fruto. Quando nós olhamos essa diferença entre tirar e podar, nós vamos entender que a poda, ela não é o mesmo que tirar. Ele disse que aquela que não dá fruto, ela é tirada. Mas aquela que dá fruto, ela não é tirada. Ela é podada. E a poda pode parecer, nas nossas vidas, algo doloroso. Porque a poda, ela representa uma perda. Porque a poda, ela representa algo que tem que ser removido. E muitas vezes, quando se fala em tirar, remover, mudar, nós não queremos. Porque nós gostamos de, às vezes, estar confortáveis com a nossa vida. E quando se fala de poda, é justamente sair desse lugar de conforto, desse lugar que nós às vezes estacionamos. Mas é cuidado para que nós possamos dar mais frutos. As perdas de oportunidades, as perdas de relacionamento, tudo isso se enquadra em uma poda. A poda ela é necessária porque muitas vezes os galhos começam a crescer sem direção, começam a perder a direção que ela precisa ter relacionada à videira.
E quando isso acontece, o agricultor ele precisa podar para que ela possa crescer saudável novamente e os seus frutos possam ser saudáveis, possam ser frutos permanentes. Nós precisamos confiar no processo, o processo de Deus. Nós não entendemos quando nós estamos vivendo esse processo de poda, de dor, de situações, mas nós precisamos entender que tudo isso é cuidado, é amor. O Pai sabe o que é melhor para nós. O Pai vê aquilo que nós não vemos. Quando você vai ver um pé de videira, você vai perceber que mesmo com os frutos, há folhas secas, há folhas que estão ali tampando o fruto e estão secas, estão mortas. O agricultor ele precisa remover essas folhas secas. Ele precisa tirar isso de perto dela. E às vezes essas folhas secas que estão próximas à vara que está dando fruto são amizades, são ambientes, lugares. E ele sabe que isso pode afetar a vara de frutificar mais. Quando ele faz esse processo de poda, ele está preparando para algo maior. Porque olha o que ele disse, que ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ele sabe o potencial que você tem. Ele sabe que você pode ir além daquilo que você já está vivendo. Ele está permitindo esse processo, essa poda, esse momento que você está passando, não é para punir, não é para machucar, é porque ele sabe que depois disso você vai produzir mais, você vai testemunhar mais, você vai ser alguém que vai ter mais maturidade, mais autoridade, e a poda ela é necessária. E ele continua dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se não estiver nele, não tem como dar fruto. Ele disse: está em mim e eu em vós. Comunhão contínua. Ele está falando de um relacionamento, de uma permanência. Ele está falando de estar nele, é uma condição. Como a vara vai dar um fruto se ela não estiver realmente ligada na videira, recebendo a vida dela para poder gerar? É necessário permanecer. É necessário realmente permanecer. Na verdade, não seria nem estar próximo, mas conectado. Não é apenas estar perto, mas estar ligado. Ele disse que a vara, ela de si mesma, ela não pode fazer isso. Não tem como ela produzir sozinha. A autossuficiência também precisa ser tirada. Esse pensar que sozinho eu consigo algo, sozinho eu vou dar conta. Ele diz que tem que estar nele, tem que permanecer nele. Porque ele vai continuar dizendo no versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nós somos os ramos. E a nossa função não é de gerar vida, criar vida, mas de receber vida através da videira e assim frutificar. Ele disse que sem ele nada podemos fazer. Nós precisamos entender que nós vamos conseguir fazer coisas, mas o que ele está falando é de algo eterno. Sem ele, tudo o que nós fizermos não vai ser duradouro, eterno, algo para a eternidade. Por isso que ele está dizendo, sem mim, nada podeis fazer.
Nós precisamos estar nele para frutificar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meu discípulo. Perceberam que por mais que ele está usando uma palavra para dizer a respeito de muito, ele fala fruto. Ele não fala frutos. Ele sempre vai usar essa palavra para que deis muito fruto. E no versículo 5 ele também fala que quem está nele, ele se dá muito fruto. Porque o fruto que nós precisamos produzir é o fruto do caráter de Cristo. E ele deixou isso claro em nós quando fala o fruto que o Espírito Santo produz. O Espírito Santo não produz os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. Em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o fruto que precisa ser produzido, o fruto do Espírito. Quando nós estamos em Cristo, nós produzimos o caráter de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos produzir essas coisas, porque vem dele. Por isso que sem ele nós não podemos fazer. Não tem como, as pessoas conseguem até fazer uma coisa ou outra, mas produzir o fruto do Espírito, sem ele, é impossível. Porque é através dele que vem a transformação. É através da palavra dele que vem a mudança. Por isso que ele falou a respeito da sua palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. As minhas palavras estiverdes em vós. Quando ele fala ali aos seus discípulos, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que traz essa mudança na videira, essa limpeza nos seus ramos. Limpa para que eles possam dar mais fruto. E a poda é justamente o que também está em Gálatas. Porque antes de falar do fruto do Espírito, vai falar da obra da carne. A obra da carne, ela precisa ser podada das nossas vidas, porque ela atrapalha a produção do fruto. A obra da carne é adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Essas coisas precisam ser podadas. Elas atrapalham o bom crescimento e desenvolvimento. Elas atrapalham a frutificação genuína. E o Senhor, como um bom agricultor, Ele não vai querer que nós permanecemos nele carregando todas essas coisas. Por isso que Ele usa a poda para a preservação da nossa vida, preservação da nossa alma. Às vezes é necessário um confronto de Deus para que essa poda possa acontecer e para que nós continuamos servindo, permanecendo, produzindo, sendo transformadas e limpas pela palavra dele. Nós precisamos acreditar que o processo que o Senhor ele passa conosco é para o nosso crescimento, é para que haja realmente uma melhora nas nossas vidas. Precisamos permanecer nele, precisamos estar nele e frutificar. Não é só fazer coisas, frutificar não é só estar envolvido com muita coisa, mas é deixar isso, esse caráter realmente de Cristo, ser revelado através de nós, florescer através de nós.
Nós precisamos deixar que esse fruto realmente seja gerado em nós. O Senhor, Ele vê potencial na sua vida. O Senhor, Ele vê potencial em você. Essa poda, esse momento é passageiro. A poda, ela acontece justamente porque Ele está vendo um grande potencial que tem na sua vida. Esse momento que você está vivendo é apenas um processo rápido para que você possa gerar mais. Você estando em Cristo, Cristo estando em você, você dará muito fruto. Que nós possamos ser essas mulheres frutíferas, essas varas ligadas na videira que é Cristo, que possamos produzir a cada dia fruto de amor, de paz, que possamos permanecer nele e ele em nós. A nossa oração é para que isso aconteça na nossa vida, que nós possamos gerar esse fruto, que nós possamos permanecer nele e crer que ele tem o melhor para cada uma de nós. Vamos orar? Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer pela tua palavra. Deus, se alguma das tuas filhas estão passando pelo processo da poda, que o Senhor possa estar com elas e que elas possam entender que essa poda é amor, é cuidado. É porque o Senhor está vendo, ó Deus, o grande potencial que elas têm de produzir mais. Deus, de fazer mais para o teu reino, de serem, ó Pai, testemunhas genuínas nessa terra. Ajude, Senhor, que nós possamos permanecer em Ti. Deus, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Que nenhuma distração, Pai, possa tirar o nosso foco de Ti. Que a cada dia nós possamos ser limpas pela Tua palavra. Que a Tua palavra possa nos limpar, nos lavar, nos moldar, nos transformar. Esse é o nosso clamor, Pai. E nós agradecemos pelo Teu cuidado conosco. Nós agradecemos porque Tu és o nosso dono. Tu és o nosso protetor. Obrigada, Senhor. Te peço pela vida das Tuas filhas. Abençoa cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.